coisa nenhuma, eu não vou quebrar coisa nenhuma, eu não estou em minoria coisa nenhuma. Eu não conseguia ver porque eu estava vendo pelo ângulo errado, mas agora eu tenho certeza, carros e cavalos e fogo chegaram. Deus não soltou a minha mão, Deus não me desamparou. Isso explode a minha mente. Você que está online, você vai ouvir a palavra. Eu espero que onde você estiver, que o Espírito Santo fale com você. Nada é mais importante do que vai acontecer aqui agora. São poucos minutos, mas você precisa estar aqui, ok? Force sua cabeça para estar aqui. Seja lá que compromisso você tem depois, ou aonde você vai, mas você tem que estar aqui. Você precisa estar com a cabeça aqui, não longe daqui, aqui. Olhando, recebendo, anotando, respondendo. Deus está falando com você. Eu não tenho a mínima noção do que é, mas Deus fala com aquele que ouve. E o meu desejo é que você não venha aqui apenas ter uma experiência de culto, mas que você tenha um encontro com Deus que conhece o seu futuro e sabe tudo o que está para vir. Amém? Vamos ouvir a palavra. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Vamos do 15 ao 17. Segundo livro dos Reis, Israel, capítulo 6, verso 15 ao 17. Diz assim a Sagrada Escritura: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Feche os seus olhos. Quem será que está cercando quem, hein? Senhor Jesus Cristo, o Senhor está aqui. Servimos a um Deus que está vivo, que se move, que fala, e esse povo veio te encontrar. Ah, Jesus, o Senhor é tão bom, o Senhor é um Pai tão amoroso, e eu te peço, Senhor, incendeia-nos nesta noite, que não seja só mais uma pregação, mas que seja a revelação da tua vontade para a minha vida, que esta palavra me encoraje, me liberte, me traga direção, que esta palavra me traga de volta para o eixo, que eu me sinta de novo revigorado, porque é impossível estar diante de ti e não ser impactado pela tua voz. É isso que te peço, Senhor. Somos diferentes, temos histórias diferentes, enfrentamos inimigos diferentes, mas o Senhor tem a resposta para qualquer que seja a situação. Fale conosco, para a glória de Jesus. Diga graças a Deus. O texto que li mostra dias de guerra em Israel. O rei da Síria, ele vivia em constante conflito contra o povo de Deus. Só que tinha um problema. Toda vez que o rei da Síria ia atacar Israel, alguma coisa dava errado. Toda emboscada que o rei da Síria armava, a emboscada falhava. Todo planejamento de destruir, esse planejamento era descoberto. Todo ataque que o rei da Síria produzia, esse ataque não dava certo. E o rei da Síria começou a achar que tinha um traidor dentro do reino da Síria que dava informações para Israel. Porque não é possível, todo ataque falha. Então deve ter um traidor no exército que conta lá para Israel o que a gente vai fazer.
Até que alguém chega para o rei da Síria e diz: ô rei, não tem traidor nenhum. O problema é que eles têm um profeta lá em Israel, e o nome desse profeta é Eliseu. E Deus conta tudo para esse profeta o que o senhor vai fazer. Tudo. Olha o nível. O inferno estava perdendo porque havia um homem conectado com o céu. O inferno não conseguia destruir uma nação inteira porque tinha um homem tão conectado com Deus que cada passo do inimigo Deus revelava para Eliseu. Por isso que nenhuma emboscada dava certo, nenhum plano dava certo, nenhum ataque dava certo. Então o rei da Síria entende que o problema não é Israel, o problema é Eliseu. E agora ele fala o seguinte: eu tenho que acabar com esse cara. Então ele junta o maior exército que ele podia. E agora ele não vai atrás do rei de Israel, ele não vai atrás do exército de Israel, ele junta toda a força bélica que a Síria podia, e ele vai atrás de um homem. Ele vai atrás de Eliseu. Eles chegam de noite, eles cercam Dotã, e eles esperam amanhecer para acabar com Eliseu. É exatamente aqui que o texto que li a você começa. Quando o servo de Eliseu acorda, ali tomando café, e sai para fora da tenda. Quando ele olha em volta, ele vê o maior exército que já existiu naquela época, em volta deles, com milhares de carros, cavalos, soldados. E ele olha para aquela situação. Pela manhã, logo ao amanhecer. E eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu já vi muitas pregações assim, que a noite é terrível, a noite é terrível. Eu vou ser bem sincero com você, eu não tenho muitos problemas à noite. Eu até durmo bem. Eu tenho muitos problemas pela manhã. Eu até gosto de enfrentar meus problemas à noite, porque eu falo, eu vou deitar e à noite ninguém me liga, à noite ninguém me enche o saco, à noite... O problema é quando o dia amanhece. É claro que cada um tem seus desafios, eu não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que comigo. Mas é mais ou menos o que está acontecendo aqui com o servo de Eliseu. Os inimigos estão lá desde a noite, mas eles começam a aparecer de manhã. O texto diz que bem cedo, pela manhã. Não é à noite, é de manhã. E eu de verdade acho que o pior momento não é quando eu deito, não. Eu acho que o pior momento é quando a gente levanta. Porque quando a gente dorme, dá aquela esquecida. Quando você pega no sono, né, você tem um seriado para assistir, você dá aquela distraída. Mas quando você acorda, a realidade nua e crua está lá na sua frente. Então você acorda e a dívida está lá. A ausência de alguém que você ama está lá. E você tem que enfrentar a sua rotina, sabe? Você tem a hora certa para pegar o ônibus, a hora certa para pegar o metrô. Você tem a reunião marcada. E a dor está lá, o diagnóstico está lá. É quando esse servo de Eliseu sai da sua cabana e vê a cidade cercada. E não é um soldado, não é um grupinho de forasteiros, não é um pequeno exército. É um exército inteiro mobilizado para destruir um homem. Um homem que o erro dele, o pecado dele é ter conexão com Deus. É o ódio. Porque o inferno nunca reage proporcional a quem você é. Se você fala assim para mim, pastor, foi um exagero um exército inteiro da Síria para prender um homem, por que não mandou uma comitiva? Por que não mandou um grupo de 10, de 20, 30? Já seria muito. Mas o inferno, ele sempre reage não ao que você é agora, mas ele reage sempre ao seu destino e a quem você pode se tornar. E aqui você tem que abrir a mente para isso. Porque o exército da Síria não tem problema com o homem que está ali. O exército da Síria tem problema com o que Deus está fazendo na vida daquele único homem. E aqui você tem que ter maturidade para entender que o rei da Síria não trata qualquer pessoa como está tratando Eliseu.
Não é qualquer pessoa que é uma que ele vai buscar que ele manda toda a força. Não é qualquer inimigo que ele vai buscar que ele manda todo o aparato bélico. Não. O inferno só carrega e cerca quem ele considera perigoso. E aqui você tem que abrir a mente, porque se você não entender esse lado espiritual, você pode achar que você é um azarado, que você é uma pessoa injustiçada. Não. Só existe uma perseguição intensa, onde existe um propósito intenso. Só existe um exército inteiro que se desloca para pegar um homem, porque esse exército sabe o que esse homem representa, com quem esse homem fala, que o que sai da boca desse homem pode mudar destinos, que o que sai da boca desse homem, se ele continuar como está, não tem nenhum plano do inferno que vai dar certo, não tem nenhuma retaliação do inferno que vai dar certo. O problema é esse. Nós olhamos para o cerco e a intensidade do diabo e dizemos: então eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, porque eu não estou aguentando mais. Ninguém está enfrentando o peso que eu estou enfrentando, ninguém está enfrentando a angústia que eu estou enfrentando, eu estou me sentindo uma pessoa amaldiçoada. E Deus está dizendo: tolo, se tem todo esse destacamento do inferno contra você, esse ataque não é proporcional a quem você é hoje. É que o diabo já se ligou que se eu continuar te nutrindo como eu estou te nutrindo, se eu continuar te enchendo como eu estou te enchendo, você é um perigo a todos os planos do inferno contra a sua casa. Você é um perigo contra todos os planos do inferno contra a sua família. Não tem um ataque da Síria que dá certo. Por quê? Porque tem um Eliseu que recebe revelação. E eu quero declarar: você vai ser alguém que vai frustrar todos os planos do diabo contra a tua família. Não tem um plano que vai dar certo. Deus vai te falar antes, Deus vai te avisar antes. Você vai orar, Deus vai falar com você. Deus vai procurar coisas no seu coração. Você vai dizer: não, eu tenho que falar com a minha mãe, eu tenho que falar com meu pai, eu tenho que visitar meu primo, eu tenho que avisar minha tia. Então antes do diabo chegar, você vai chegar primeiro. Deus vai te usar. Só que o servo de Eliseu, ele sai e ele vê aquele cenário assustador. É ele e o Eliseu rodeados por milhares de soldados. E o problema é que o moço olha para o cenário e ele não entende o motivo do ataque. Então, é esse o erro que muita gente comete, porque a gente vê a luta, a gente não tem problema, mas a gente não entende o valor que aquela luta carrega. A gente não entende. E eu sei que tem pessoas aqui fazendo essas perguntas, em crise mesmo, sabe? Pastor, eu vim para o culto hoje porque eu estou pistola da vida. É muita pressão, é muito desgaste, é muita guerra, não tem o que eu faço. Eu vou para a empresa, implicam comigo. Eu vou no ônibus, alguém olha feio para mim. Eu chego em casa, tá tudo bem. Eu pareço que sou aquele que é o patinho feio da família. Todo mundo, porque existe algo em você, e eu quero repetir, porque você tem que cravar isso. Deus manda eu repetir. Existe algo em você que ameaça o inferno. Existia algo em Eliseu que ameaçava o rei da Síria. Então você não está em guerra porque Deus te abandonou. Você está em guerra porque tem algo vivo dentro de você. Está entendendo a diferença? Você está em guerra porque tem algo vivo. E agora começa a parte mais humana. O servo de Eliseu olha tudo aquilo e ele entra em desespero. E a pergunta que ele faz para Eliseu é a pergunta que toda pessoa que só vê coisas humanas faz quando algo está fora de controle: o que faremos? Ele olha para Eliseu e diz: o que nós faremos? Somos dois contra todos eles, não temos arma, e mesmo que tivéssemos arma, são só 4 braços contra milhares de braços. Eles têm cavalos, não tem como, é um massacre, estamos presos. E uma vez que Eliseu fosse preso, Eliseu seria torturado. Havia um ódio sobre Eliseu, um ódio de planos frustrados, um ódio de projetos falidos, um ódio, e Satanás nos odeia mesmo, e esse é o papel dele. Enquanto ele me odeia, eu adoro. Enquanto ele me odeia, eu clamo a Jesus. Enquanto ele quer me destruir, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Cada um faz a sua parte, vamos ver quem ganha. Cada um faz o seu papel. Ele tenta roubar, matar e destruir, e todos os dias eu quero me embriagar do Espírito Santo e depender do Espírito Santo. O rei da Síria odeia Eliseu. E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não romantiza os homens. A Bíblia não passa pano para os homens quando eles são pequenos. E ali mostra que existe medo no servo de Eliseu, porque sentir medo não faz você uma pessoa carnal. Sentir medo faz de você uma pessoa normal. Medo é real.
E a pergunta desse moço revela algo profundo, porque ele não sabia o que fazer, mas ele acreditava que o tamanho do problema iria definir o final da história. Então nós somos 2, eles são milhares, é assim que a história termina. Agora escute aqui, deixa Deus falar com você, porque isso aqui tem a ver com a sua semana que vai começar a partir de amanhã. Quem olha só para o natural sempre vai perder a paz antes da batalha começar. Então se você olha para um exército numeroso e olha para você, antes da batalha começar, você vai perder sua paz. Então se você olha para a sua renda e olha para a dívida, você vai perder a paz. É o que está acontecendo com o servo de Eliseu. Ele perde a paz porque a visão errada vai produzir emoções erradas. Se eu olhar para o ângulo errado, eu vou ter um sentimento errado, e um sentimento errado vai gerar uma ação errada, e eu vou para debaixo da cama, e eu vou começar a falar bobagens. Então aquele jovem começa a ver um monte de cavalo, ele começa a ver um monte de soldado, um monte de lança, um monte de ameaça. Ele vê tudo, ele só não consegue ver Deus. Então ele vê o cavalo, ele vê a carroça, ele vê o soldado, ele vê a lâmina, ele vê o escudo, ele vê tudo que é natural, e ele não vê Deus. E isso acontece conosco o tempo todo. A gente chega aqui na igreja descabelado dizendo: pastor, eu vi isso, eu vi cavalo, eu vi carro, eu vi ameaça, eu vi diagnóstico, eu vi o tempo todo. A gente vê tudo, e vê tudo em alta definição, 4K, 5K, 6K, em telas de 300 polegadas, a gente vê tudo, tem um relatório completo, sabe todos os detalhes da crise. Esquecemos a promessa, esquecemos o tamanho do Deus que servimos. Você veio aqui falar do seu problema, você vai falar para o teu problema quem é o Deus que você veio buscar aqui hoje. É isso que o servo de Eliseu faz, ele tem um relatório. E aqui entra uma das respostas mais absurdas da Bíblia, porque Eliseu olha para aquele jovem apavorado, vendo milhares de carros, milhares de cavalos. Ele está atônito, dizendo: acabou, vou virar fumaça, já era. E Eliseu olha para ele, não tem apoio, só tem um homem acostumado a falar com Deus. E um homem acostumado a falar com Deus é um homem acostumado a falar loucuras. Um homem acostumado a ouvir a Deus é um homem acostumado a contrariar a lógica. Aquele Eliseu olha para o servo e diz para ele uma das maiores loucuras que alguém pode falar para alguém que está rodeado pelo exército mais poderoso da época: não tenha medo. Não tenha medo. E eu vim aqui pregar para você. Você pode estar em minoria, você pode olhar para mim e dizer que eu sou um louco em dizer isso, porque não existe nenhum jeito de você ganhar disso humanamente. Mas Deus manda olhar para você e dizer: não tenha medo. Deus manda eu gritar desse altar: não tenha medo. Deus manda eu profetizar no seu coração: não tenha medo. Deus manda eu dizer para sua mente, ouvir e guardar: não tenha medo. Como assim não tenha medo? A cidade está cercada, como assim não tenha medo? A morte está exalando de todos os lados, o exército está armado. Mas Eliseu tinha uma visão que o moço não tinha. E maturidade espiritual não é ausência de crise. Maturidade espiritual é enxergar além da crise, além daquilo que vem à minha cabeça, além daquilo que quer destruir o meu coração. Porque o natural diz: estamos cercados, estamos cercados, estamos cercados, estamos cercados. E isso aqui é maravilhoso, porque o Eliseu não nega o problema. O Eliseu sabe que se você for analisar esse cenário, tirar uma foto dele, naturalmente já era. É 10-0 para o inimigo. E eu sei que se eu sentar para ouvir tua história, eu vou chorar. Tem histórias aqui que são dignas de choro. Você está aqui mesmo porque você acredita em Deus. Eu sei que tem gente aqui que está passando uma barra terrível, de verdade, dentro de casa. E aí você pode dizer: como não vou ter medo, pastor? Se eu sou ameaçado 24 horas, sou agredido, pressão psicológica, pressão emocional. Mas Eliseu não nega o problema. Eliseu sabia que o problema não era a maior presença que estava ali. Eliseu sabia, e aqui
ele libera uma frase para o servo. Ele diz: ei servo, vem cá. Você está vendo todos esses soldados que estão aqui em volta da gente? Está vendo? Sim, estou vendo. Então peraí. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que esses que estão nos cercando aqui. O céu é mais cheio do que o inferno. Existem mais anjos do que demônios. Existe mais poder em Deus do que no diabo. Agora imagina a cabeça do servo. Só tem eu e Eliseu. Como é que maior é os que estão conosco do que os que estão contra nós? Se eu só vejo eu e você, Eliseu. É aqui que você tem que escolher deixar de ser carnal para ser espiritual. Porque quem vive pelo natural conta corpos. Como é que tem maioria se eu vejo 1 cavalo, 2 cavalos, 3 cavalos, 4 cavalos, 5 cavalos? Como é que nós estamos em maioria se eu só vejo eu e você e tem 500 escudos, 300 lâminas? Quem vive pelo natural conta corpos. Quem vive o sobrenatural conta a presença. Você vai parar de contar carnal para começar a contar a presença. Você vai começar a abrir a janela pela manhã e dizer: é uma semana que até semana passada era pesada, mas eu tenho uma certeza maior são os que estão comigo do que aqueles que estão contra mim. Maior são aqueles que estão comigo do que aqueles que estão contra mim. Você vai vencer a rejeição, você vai vencer a intimidação, você vai vencer a retaliação, você vai vencer as vozes ocultas que vêm para parar você. Essa é a diferença. Enquanto o moço está contando o soldado, Eliseu está contando o céu, aleluia. Enquanto o servo está contando as armas do inimigo, Eliseu está contando os anjos que estão ao redor. Você está contando o que, varão? Você está contando o que, minha irmã? Você está contando o movimento do céu ou está contando o movimento do inferno? O que você está contando? O moço está vendo cavalos naturais, e Eliseu sabia que há carros de fogo invisíveis. O que está invisível é mais real do que o que está visível. Existe um mundo espiritual à sua volta que sustenta você, e é por isso que você surpreendentemente ainda não morreu, surpreendentemente ainda não quebrou. Você acha que a sua vida está sendo sustentada pelo dinheiro? Você acha que é a oportunidade de alguém que teve dó de você? Você acha mesmo que não morreu até agora porque alguém foi caridoso, ou porque o teu chefe gosta de você? Você acha mesmo que você só não pirou na batatinha porque você é muito bom e o seu psicólogo é gente boa? Eu quero dizer que existe um Deus que sustenta você nos bastidores, existe um Deus que sustenta você no quarto escuro, existe um Deus que cuida de você quando ninguém vê. Você não está sobrevivendo porque é bom, não, porque o mundo espiritual é maior do que o mundo físico. É Deus que tem segurado nas tuas mãos, é Deus que tem te feito levantar todos os dias, é Deus que está atrás da cortina, colocando força, vitalidade em você. É o Senhor, é Ele que cuida de você, é Ele que supre você, mesmo quando você não percebe. E o servo de Eliseu está ali, ó, dizendo: está maluco, o velho Eliseu está maluco, está gagá. Como é que tem maiores com a gente do que com eles? Se eu e Eliseu, Eliseu e eu, e é soldado para todo lado, como é? E eu acho lindo porque Eliseu vai orar, e Eliseu não fala assim, ó: Deus, suma com os meus inimigos, Deus, suma com o exército da Síria, Deus, tire todos eles da minha frente. Não, a oração de Eliseu é: Deus, abre os olhos do meu amigo aqui do lado. Deus, mostra para ele o que eu estou vendo. Mostra para ele o que eu estou vendo, e que é por isso que eu não estou tremendo na base. É por isso que eu não estou igual ele, quase fazendo xixi na calça. É por isso que eu não estou igual ele aqui, tremendo igual vara verde. Mostra para ele, abre os olhos dele, meu Deus.
Meu Deus, isso muda completamente a interpretação desse texto. Meu Deus do céu, porque o maior milagre não é destruir o exército sírio. O maior milagre é curar a visão daquele moço. O maior milagre não é ver meu inimigo caindo no chão. O maior milagre é ver que além daqueles que querem me matar, existe um exército maior que quer me proteger. Aleluia, 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 aleluia. O problema de muita gente aqui não é a ausência de Deus, mas é excesso de visão natural. Você vê tudo que o diabo faz, todo o movimento que o diabo faz, e está faltando você ter uma visão espiritual. Está na hora de você começar a ver o céu se abrindo, e não é sobre o que o inimigo está fazendo, é parar de contar demônio e começar a contar poder de Deus. Deus está cuidando de você. Não é porque você não vê que Deus não esteja aí. Então, ao invés de você dizer, Deus me alivia, Deus, fala, Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Eu quero ver tua mão aqui no meio dessa batalha. Eu quero ver o Senhor comigo aqui. Deus, não precisa aliviar nada, não precisa tirar inimigo nenhum. Deus, só me mostra qual é o teu plano. Deus, só me mostra, porque se eu ver o Senhor, eu me ergo agora. Eu não preciso que o inimigo recue, eu só preciso ver o que o Senhor está fazendo. E Deus está fazendo algo agora. Deus está fazendo algo hoje. O reino de Deus não é um reino de preguiça. Deus está trabalhando por você. Deus trabalha, Ele trabalha para cumprir os planos que Ele prometeu a você. Você não está perdido, não é uma fase perdida. E eu oro para que os seus olhos se abram hoje, para que os seus olhos se abram, porque a hora que os olhos do rapaz se abrem, olha que forte, a hora que os olhos do servo de Eliseu se abrem, ele começa a ver carros, cavalos de fogo. Antes de orar, parecia que o inimigo tinha me cercado, mas depois de orar, eu percebi que quem está cercado é o inimigo. Antes de orar, eu achava que eu corria risco de vida, mas depois de orar, eu percebi que quem está correndo risco de vida é o inimigo. O servo de Eliseu começa a olhar e dizer, uau, carros e cavalos de fogo. O céu não chegou quando o servo de Eliseu viu. Aqueles carros sempre estiveram lá. O cuidado de Deus sempre esteve lá. Ele só não conseguia ver. Antes de orar, Deus já estava lá. E é isso que eu quero te ensinar. É só você que não percebeu. Você está rodeado de poder e está vivendo como um fracote covarde, porque você só sabe contar cavalos e soldados inimigos. Então pare de contar os inimigos e diga, Jesus, me mostra. Oh Senhor, me mostra. Me mostra. Porque talvez Deus já esteja trabalhando e você ainda esteja desesperado. Talvez Deus já esteja fazendo algo incrível e você está aí perturbado. Talvez o milagre já está vindo na direção da sua casa, aleluia. E você esteja acreditando no pior cenário, dizendo, já era. A oração não trouxe os anjos, a oração trouxe a percepção que os anjos sempre estiveram lá. Deus não chegou atrasado, Ele sempre esteve lá. É você que não viu, é você que não observou. E a Bíblia diz que quando os olhos espirituais deles se abrem, o monte cheio de carros, cavalos de fogo. Então fala comigo, o inimigo cercava a cidade, mas Deus cercava o inimigo. Quem está cercando quem? O inimigo cercava a cidade e Deus cercava o inimigo. Você está olhando para que cerco? Dependendo do cerco que você olhar, você sai desse culto para morrer, ou sai desse culto para ter paz. Dependendo do cerco que você olhar, você sai desse culto para encher a cara e dizer, não há mais esperança para a minha vida. Ou você sai desse culto dizendo, Deus está cuidando de mim. Deus
Deus está cuidando de mim. Eu não vou morrer coisa nenhuma, eu não vou quebrar coisa nenhuma, eu não estou em minoria coisa nenhuma. Eu não conseguia ver porque eu estava vendo pelo ângulo errado, mas agora eu tenho certeza. Carros e cavalos de fogo chegaram. Deus não soltou a minha mão, Deus não me desamparou. Isso explode a minha mente, porque o servo de Eliseu achava que estava cercado, e quem está encurralado são os sírios. Porque quando Deus entra na guerra, o caçador vira caça. Quando Deus entra na batalha, o caçador vira caça. Os sírios montaram em cavalos para destruir um homem de Deus, imponentes, espadas afiadas, cavalos prontos para passar por cima de qualquer um que estiver no caminho. Mas a hora que eles encontram um homem de Deus, o caçador vira caça na mão de Jeová, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Esse é o Deus que servimos, o general de guerra. Antes dos sírios chegarem, Deus já tinha chegado. Antes do mal chegar, Jeová já tinha chego. Você acha que Deus improvisa? Você está errado. Você acha que Deus comete erros? Você está errado. Você acha que Deus trabalha com um pronto-socorro? Você está errado. Antes de todas as coisas existirem, Ele já existia. Antes de tudo acontecer, Ele já sabia. Antes do ataque acontecer, o céu já estava em posição. Deus cuida de você. Eliseu, antes desse milagre, sabe qual foi o milagre antes desse? Eliseu viu um machado cair na água, e ele orou, e o machado flutuou. Aí você fala: o que tem a ver, pastor? O machado flutuar com um exército de anjos cercando o exército da Síria? Porque Deus está mostrando que, assim como Ele fez um ferro vencer a lei da gravidade, Ele consegue fazer um exército inteiro perder. O que significa? Significa que você tem que aprender a confiar em Deus nos pequenos problemas e confiar em Deus nos grandes problemas. Porque um machado cair no leito de um rio não é um grande problema. Concorda comigo? Eu vou lá e compro outro. O problema é um exército inteiro me cercar para me matar. Mas Deus mostra para Eliseu que Ele é um Deus que resolve desde problemas pequenos, como um machado boiar, o ferro vencer a gravidade, como um exército inteiro, armado até os dentes, ser envolvido por uma glória de Deus. O mesmo Deus que move carros de fogo, também recupera machados perdidos. O mesmo Deus que vence exércitos inteiros, também se importa com detalhes emocionais da sua vida. O mesmo Deus que coloca o exército sírio de joelho, é o mesmo Deus que tem compromisso em arrancar as pequenas coisas que tiram a sua paz. Deus não te dará só vitórias em cima da montanha. Deus te fará vencer problemas pequenos que você leva para o travesseiro. Deus não vai resolver só coisas caras, Deus vai resolver coisas baratas também. Eu não sei se você está recebendo uma palavra, mas eu estou pregando, eu só estou liberando para quem crê. Eu quero declarar em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te trazer restauração. Você não vai ficar cercado coisa nenhuma. Você não vai ficar encurralado coisa nenhuma. Você não vai ter esse grito represado na garganta coisa nenhuma. Você vai ser livre e vai ter uma vida decente, e vai ter uma vida em paz, e vai ter uma vida amparada por aquele que não erra. Você vai ver Deus resolvendo coisas pequenas e coisas grandes. E quando isso acontecer, você vai dizer: por que eu não morri? Porque ao invés de contar demônio, eu contei o que Deus está fazendo. Aí Eliseu faz a segunda oração. A primeira oração é: Deus, abre os olhos do meu servo, para que eles vejam o que eu estou vendo. E a segunda oração é: Deus, fere os soldados da Síria com cegueira. Uau! Olha que interessante. Ele ora
ele ora para o servo dele abrir os olhos para ver o mundo espiritual. E agora ele ora para que todos os soldados do exército sírio fiquem cegos. Sabe por quê? Porque todo homem e todo exército que luta contra o homem de Deus perde direção. Se você estiver posicionado em Deus, se Deus for a sua fonte, qualquer um que lutar contra você vai perder a direção. Não tem jeito. E agora vem uma das cenas mais humilhantes para o inferno. O Eliseu conduz um exército inteiro com a sua mão. Eles não enxergam, eles só ouvem. E agora Eliseu começa a conduzir um exército inteiro que está cego. E ele faz esse exército inteiro segui-lo, estralando o dedo, batendo palma. Venham! Homens que vieram pomposos para matá-lo, agora como cordeirinhos, cegos, começam a seguir, ouvir uma voz. O inferno que chegou para matar um homem de Deus, agora começa a ser guiado por ele. Uau! Quem é que está encurralado? Quem é que está encurralando quem? Agora quem está cercado está guiando aquele que cercava. Quem é que está indefeso mesmo? Quem é que é vulnerável? Quem é que está em minoria? Levanta a mão para cá. Deus te fará andar em lugares que o medo disse que você morreria. Deus te fará pisar em terras que o medo disse que você não sobreviveria. Eliseu está andando num lugar que todo soldado sírio falava: ali esse homem morre. E agora Eliseu está conduzindo os seus algozes. Eu declaro em nome da Santíssima Trindade, você vai colocar pés que todo mundo já disse: é ali que ele morre, é ali que ele quebra, é ali que ele enlouquece. E Deus vai confundir tudo que pensam a seu respeito. Deus vai confundir tudo, vai ser uma confusão dos infernos. As pessoas não vão saber, porque quem quer destruir homem de Deus perde direção. Eu declaro hoje que todos os planos do inferno contra a sua vida vão ser desbaratados, vão perder direção, perder direção. Faz assim com a minha mão, como eu estou fazendo, perder direção. Fala, perder direção. Vão perder direção, vão perder direção. Não vão prosperar. Não vão. Não vão. Não vão. Não vão prosperar. Só que tem um detalhe, e aqui eu encerro. Lá no versículo 21 de 2 Reis 6, põe para mim por favor. 2 Reis 6, versículo 21. O Eliseu leva um exército inteiro cego, ele guia o exército. Eu não sei se ele foi batendo palma, eu não sei se ele foi estalando o dedo, eu não sei se ele foi soprando um chofar. Eu sei que ele foi fazendo barulho e um exército inteiro seguindo o som dele. E ele levou aquele exército até Samaria. E quando o rei de Israel viu aquele exército inteiro cego, perguntou para o Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? O que você responderia? Talvez a gente diria o quê? Oh, é agora mesmo. Mata toda essa praga dos infernos. Mata. Mas Eliseu respondeu: não. Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada, o arco. Ordene que lhes sirvam o quê? Comida. Uau. Bebida. Uau. E deixem que voltem ao seu senhor. Olha o 23. Então o rei preparou-lhes um grande... Quem que vai comer esse banquete? Os sírios que queriam matá-lo, que estão cegos agora. E terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta aonde? Por seu senhor. Agora você lê comigo a partir do assim. 1, 2, 3. Assim as tropas de Arã pararam de invadir. Nunca mais os sírios encheram o saco de Israel. Nunca mais. Escuta, olha para mim, já vou encerrar.
Quando o rei de Israel pergunta para o profeta Eliseu: devo matá-los? Porque existe em nós um sistema natural de vingança. Quem me fez mal merece o mal. Quem quis me matar merece morrer. Quem quis puxar meu tapete na empresa, tenho que puxar o tapete dele. Isso é natural do homem, a nossa natureza é assim. Mas quando Eliseu diz: não, não mata não, dá pão, dá água, dá banquete, isso aqui é reino de Deus puro. Porque reino de Deus não vence como o mundo vence. Você não vai vencer como o mundo vence, não. O mundo vence destruindo, o mundo vence se vingando. Mas o reino de Deus revela superioridade espiritual. Você é superior. Há um Deus morando dentro de você. Há uma presença nobre em você. Quem sabe quem Deus é não precisa provar força para ninguém. Quem sabe o Deus que serve não precisa mostrar o muque para ninguém. Eu vou dizer para o meu inimigo: come e bebe, porque você não me matou. Não é porque você é fraco, não. É porque o Deus Todo-Poderoso cuida de mim. O Deus Todo-Poderoso salva a minha vida. Se você quer se vingar de alguém, se você está perdendo sua paz, tramando projetos, tramando coisas, retaliações, fazendo fofoca, intriga, marcando conversinha, aquelas reuniões em shopping, nada a ver, para levar buchicho, fofoca, que eu tenho um podre para contar, eu tenho um negócio para contar, eu tenho um negócio chocante para dizer. Isso aí, gente, é gente que não depende de Deus. Quem tem proteção divina é superior. Quem tem proteção divina tem até dó do inimigo. Fala: dá comida para esses coitados aí. Dá comida para eles, dá água para eles. Eles acham que pode alguma coisa contra um homem de Deus. Não pode. E a Bíblia diz que nunca mais a Síria se meteu a besta com eles. Isso vai acontecer com você. Tem gente que vai dizer: nunca mais vou tocar no nome daquela pessoa. Eu nunca mais vou brincar com as emoções dela. Eu nunca mais vou mexer com a reputação dessa pessoa. Por quê? Porque eu tenho uma certeza: Deus está na vida dessa pessoa. Eu não posso mexer com ela. Eu não posso. É Deus. É Deus. Eu encerro dizendo que Deus não tirou nem Eliseu e nem o seu servo daquela situação. E talvez Deus não tire você da sua situação. Mesma cidade, mesmo exército inimigo, mesmo cenário, mesmo problema, com uma outra visão. E é isso que eu oro para Deus te dar hoje. Eu estou tão animado pregando esta palavra porque Deus está falando comigo também. Não é só você que está sendo ministrado, o meu coração também está sendo ministrado. E eu estou recebendo aqui dizendo: uau, 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 eu quero essa visão. Eu quero ver, Senhor, o que o Senhor está fazendo. Carros e cavalos de fogo. O inimigo achando que está abafando, e eu estou vendo aqui milhares de anjos ao meu redor. Porque o céu é mais cheio que o inferno. Grita comigo: o céu é mais cheio que o inferno. Levanta a mão e grita: o céu é mais cheio que o inferno. O céu é mais cheio que o inferno. Grita: o céu é mais cheio que o inferno. Deus vai mudar a forma como você enxerga. Você pode se colocar em pé, por favor. Minha oração é que Deus quebre a sua visão limitada. Minha oração é que você enxergue o cuidado de Deus. E daqui a pouco você vai guiar aqueles que tentaram fazer mal a você. Faz assim com as mãos e fecha os olhos. Escute e receba com os olhos fechados. Eu declaro que você não percebeu, mas tem anjos acampados à sua volta. Existe um livramento armado para você. O inimigo pode estar armado, mas o teu livramento está armado. Existe fogo ao redor da sua casa, da sua empresa. Existe fogo ao redor da sua família. Existe um céu que guerreia por você. Porque Satanás sabe que você é uma ameaça. E você vai ser alguém que vai estragar todos os planos dele. Deus vai falar com você primeiro. Deus vai te alertar primeiro. Antes da crise chegar, Deus vai falar com você. Ele vai falar com você em sonho. Ele vai falar com você no ônibus. Ele vai te alertar. E eu termino profetizando: você não vai morrer cercado, porque você vai viver protegido.
Você não vai viver cercado, morrendo, vai viver protegido. Você não vai ser consumido por essa guerra, mas você vai testemunhar a fidelidade do Senhor no meio dessa guerra. E aquilo que parecia o fim vai se transformar num palco de milagre. Eu sei que o céu é maior, o céu está mais cheio que o inferno. A presença de Deus é maior que esta ameaça. O fogo é maior que o cerco. Repita comigo bem alto: se Deus é por mim, quem será contra mim? Busque o Espírito Santo agora. Fecha os teus olhos. Fala para Deus abrir os teus olhos. Olha para o teu maior medo, olha para a tua maior insegurança. Olhe para aquilo que você fala: não é possível. Não é possível que isso está acontecendo comigo. Eu sou uma pessoa que é temente a Deus. Por que tanto ódio? Por que tanta raiva? Ninguém passa pelo que eu passo. Por que tem tanta cobrança? Por que ninguém, parece que eu sou a bola da vez. Tudo é só comigo, tudo é só comigo. Você é o Eliseu, você é o queridinho de Jesus. Deus conta tudo para você, Deus mostra tudo para você. E agora o rei da Síria percebeu que não é o exército de Israel, não é o rei de Israel, é um homem de Deus. E você não é uma porcaria, você é um homem de Deus. Talvez você não tenha um trono, não tenha uma coroa, mas você tem o Espírito Santo. Talvez você não é o mais famoso, você não é a mais famosa, mas você tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo é uma bomba no inferno. Quem tem o Espírito Santo é uma arma nuclear no inferno. Os planos do diabo começam a cair um por um. É demônio chorando, é demônio em crise de existência, porque ele trabalha e Deus te conta antes. Ele trabalha e Deus te revela antes. E ele sabe que se te cercar ele acaba. Mas Deus está dizendo hoje: eu cheguei primeiro que o diabo, eu cheguei primeiro que a Síria. Maior não é ele que te cerca, sou eu que cerco ele. Não é ele que te cerca. Abra os teus olhos espirituais, abra os teus olhos espirituais. Eu cerco a Síria, não é a Síria que te cerca. Abra a tua boca e comece a glorificar ao Deus que cerca. Abre a tua boca e comece a glorificar ao Deus que manda fogo. Abre a tua boca e comece a glorificar ao Deus que protege. Abre a tua boca e diga: abra os meus olhos para ver, abra os meus olhos para ver, abra os meus olhos para ver. Eu estou me sentindo tão animado, eu estou me sentindo tão encorajado. Eu vou viver um novo tempo, porque agora eu estou contando anjo, eu estou contando fogo. Olha o anjo ali, olha outro anjo ali, olha o outro anjo descendo. Olha, aleluia, olha a carruagem de fogo descendo. Eu não estou cercado, é o diabo que está. Aleluia. Receba vitória, receba poder, receba ânimo. Deus está na tua empresa, Deus está na tua casa, Deus está no teu chamado, Deus está. Vai recebendo um consolo do Espírito Santo. Quando os olhos do servo se abriram, o tremor passou, a vontade de fazer xixi passou, a dor de barriga foi embora. E ele falou: coitado dos meus inimigos. Olha o que eu estou vendo aqui, meu Deus do céu. Coitado dos sírios, olha quanto cavalo de fogo. Olha que Deus abre teus olhos. Você vai começar a sentir um encorajamento agora. Encorajamento. Deus vai começar a te encorajar agora. Receba do céu. Um encorajamento agora. Um encorajamento. Isso não vem da terra, isso vem do céu. Isso não vem. É por isso que Eliseu não tem medo. Ele está vendo que Deus está mais armado que o diabo. Há mais braços a meu favor do que contra mim. Há mais gente me protegendo do que querendo me destruir. É por isso que eu vou cantar, é por isso que eu vou sorrir, é por isso que daqui a pouco eu estou batendo palma e dizendo para os inimigos: vem que eu vou dar pão para vocês, porque comigo ninguém pode, porque maior é aquele que está comigo do que o que está lá fora. Vem que eu vou dar pão e água para vocês voltarem para casa, porque quando Deus está na vida de um homem, ninguém toca, ninguém mexe. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não, agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal, vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pense e Ore,
todos os dias, à meia-noite, o Clamor da Madrugada e aos sábados, a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá!